Hoje a gente vai apresentar o Facility Tools, a nossa ferramenta de facilidades no Advanced Steel, onde eu vou trazer para vocês algumas ferramentas que vão auxiliar como acessórios, né, no nosso processo de geração de documentação, principalmente nos escritórios de engenharia. Bom, dentro da nossa ferramenta, vocês vão notar que a gente tem aqui três botões, né? E o primeiro deles, pessoal, vai ser o atribuir cores. Como é que ele vai funcionar? Basicamente, quando a gente faz um projeto, né, é bom a gente verificar algumas simetrias, algumas aplicações de materiais, ver como é que estão os nossos subconjuntos de projetos. Então, eu criei essa ferramenta pensando numa avaliação visual do nosso modelo, para a gente verificar se algumas coisas realmente estão de acordo com o que a gente espera que estejam, né? Por exemplo, a primeira coisa que tem aqui, ó, do atribuir cores é por bitola, ou seja, ele vai identificar os padrões dos objetos no Advanced Steel e vai aplicar uma cor para todos que têm a mesma bitola, ou sei lá, o mesmo tipo de objeto, com a mesma identificação. Por exemplo, se eu clicar aqui em atribuir cores, vocês vão notar que o meu modelo está com todas as layers lá, que já são as do Advanced Steel. Então eu vou aplicar cores. E vocês vão notar, ó, que ele aplicou cores a todos os objetos por bitola. Ou seja, tudo que tem o mesmo tubo aqui, ó, esse mesmo tubo de 1 e 1,5 com schedule 40, ficou na mesma cor no meu modelo. Então você consegue verificar visualmente, né, pela cor, se de repente você não lançou um perfil errado, com a bitola errada. Aqui as colunas estão todas com a mesma cor, ou seja, possivelmente a bitola delas também é a mesma, né? Aqui, ó, W310 por 79. A gente consegue ver que as chapas aqui estão todas com a mesma cor aqui embaixo. Então, são todas chapas de 25. Mas aqui a gente já tem uma chapa azul, ou seja, todas com espessura de 10. Então, pela cor, a gente já vai identificar as bitolas tanto dos perfis, né, quanto das chapas, e também dos parafusos, né? Inclusive os parafusos, ó, se eles forem iguais, se você não lançou algum parafuso com bibliotecas diferentes, se eles forem do mesmo tamanho, da mesma classe do mesmo tipo de travamento, então eles ficam com a mesma cor também. Carlos, não gostei dessas cores, eu acho que confundiu ali na hora de eu olhar, ficou ruim de eu identificar. Então você pode sempre clicar aqui, ó, pessoal, em aplicar cores, e ele vai aplicando, né, novos jogos de cores, que é para você ir analisando segundo a sua necessidade, tá? E depois a gente pode simplesmente devolver o modelo às cores originais, né, que são as cores das layers mesmo dos objetos que elas estavam antes. Claro que isso vai ser sempre configurado, né, pessoal? Se vocês não tiverem layers configurados para os seus objetos antes, lá nas camadas, ele vai voltar para zero, caso você esteja usando, por exemplo, a versão em inglês. E aí, a gente faz essa análise por bitola. Eu penso que é uma visualização bem rápida, bem legal e bem prática para a gente verificar um projeto visualmente rápido. É bem comum a gente errar esse tipo de coisa enquanto está projetando, às vezes por vacilo, às vezes por falta de atenção ou cansaço, né? O segundo tipo de visualização aqui, pessoal, vai ser por subconjunto. Então, eu também posso aplicar aqui aplicar as cores, e aqui a gente já vê uma coisa diferente, ó. Ele vai aplicar cores por subconjunto identificado. Ou seja, eu já notei, ó, que esse conjunto aqui e esse tiveram a mesma cor. Então, eles estão saindo com a mesma numeração, esse e esse também, né? E eu notei, ó, que essa coluna e essa coluna saíram com a mesma cor. Porém, essas duas, não. Então, pode ser, né, que tenha alguma coisa ali que fez elas se diferenciarem e talvez valha a pena eu voltar para o modelo e analisar esses subconjuntos para saber se eu realmente vou fazer dois desenhos separados ou se de repente elas realmente são diferentes, né? Podemos ver aqui que os guarda-corpos, ó, esse guarda-corpo e esse guarda-corpo saem com a mesma cor, então eles vão sair com a mesma numeração. Esse verde aqui, eu acho que não teve nenhum par para ele, né? Esses dois magentas aqui, esses mais escuros, ficaram com a mesma cor, então possivelmente são a mesma numeração. Carlos, será que não é a cor que é parecida? Aplica a cor de novo aqui, ó. Se eles ficaram com o mesmo padrão de cor de novo, então é porque eles realmente são iguais, tá?
E aí a gente consegue também verificar, né, fazer essa análise de simetria do nosso projeto para verificar se a gente não está detalhando objetos a mais ou a menos, tá, pessoal? É bom olhar aqui também no conceitual, ó, que aí eu também consigo olhar, sei lá, para as minhas grades de piso, para saber se as grades de piso estão de fato com as cores que deveriam estar. Clicar aqui, ó, aplicar cores. Vocês percebem, né, que ele aplicou aqui as cores, ou seja, todas essas peças aqui ficaram com o mesmo tamanho e as demais, por operações de corte ou outras demandas, acabaram ficando com tamanhos diferentes. Será que era para eles ficarem diferentes? Ou será que era para eles ficarem iguais? Enfim, só por essa análise visual, vocês já conseguem identificar esse tipo de padrão. E a nossa última ferramenta aqui vai ser por material. Isso aqui é o mais básico, tá, pessoal? Isso aqui é o que eu mais vejo. São as pessoas não configurarem de fato o Advanced Steel, né, para lançarem os materiais corretamente quando estão lançando os objetos e acabam lançando materiais errados dentro dos objetos. Por exemplo, clicar aqui, aplicar cores, e aí vocês notam, ó, que o material dos perfis I vai ser sempre esse 572 grau 50, né? Enquanto das bitolas aqui das cantoneiras deveria estar a 36, aqui está 100. Então, possivelmente, não tem um material associado a eles aqui agora. Mas, por exemplo, vamos pegar aqui essa daqui, aqui, ó, A36. Ou seja, tudo que está em amarelo está em A36. Tudo que está nessa cor um pouco mais parda está em 572. E, possivelmente, esses objetos aqui, eles estão sem material, né? Esses que ficaram em verde. Então, a gente também já vai conseguir fazer aqui uma análise bem rápida e bem prática da nossa primeira ferramenta de atribuir cores. Só olhando, né, a gente já identifica diversos problemas no projeto que podem futuramente gerar problemas de peso, problemas de orçamento, problemas de lista de material, e que a gente consegue resolver todos eles aqui nesse primeiro momento.